pessoal, aqui é Natália Petris e hoje eu vou falar sobre esse super clássico de Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Esse foi o meu primeiro contato com Dostoiévski, mas não foi o meu primeiro contato com a literatura russa. Tem até alguns vídeos aqui no canal que eu já falei um pouco sobre a minha experiência do primeiro contato com a literatura russa, e eu decidi deixar o Dostoiévski para ler um pouco depois de já conhecer um pouco. Porque, como eu falei nos outros vídeos, a literatura russa tem uma coisa muito específica, que é da cultura deles. Então eu achei melhor passar para o Dostoiévski, que eu sabia que ia ser um livro um pouco mais denso, depois que eu já conhecesse um pouco de literatura russa. Eu comprei essa edição da Editora 34, que dizem que tem as melhores traduções russas para o português. O Boris Schneiderman, que geralmente traduz do russo para o português, já é um tradutor bem reconhecido e com muitas pesquisas nessa área. Então aqui atrás diz que esse livro foi escrito na cabeceira de morte da primeira mulher do Dostoiévski, numa situação de aguda necessidade financeira. E aqui fala que Memórias do Subsolo condensa um dos momentos mais importantes da literatura ocidental, reunindo vários temas que reapareceram mais tarde nos últimos grandes romances do Dostoiévski. A gente sabe que Dostoiévski tem aquele livro Crime e Castigo, que é gigantesco, e aí eu fui assim, eu fui literatura russa, para depois ir pro Dostoiévski fininho, para depois ir pro Dostoiévski grossão, que é o Crime e Castigo, que eu não pretendo ler por agora. Mas só não pretendo ler por agora porque é um livro muito grande, eu comecei a ler Moby Dick ano passado e não terminei até agora. Mas esse daqui que foi pequeno, você olha assim, um livrinho pequeno, inofensivo, vou ler rapidinho, 147 páginas, mas não foi isso que aconteceu. Eu levei alguns dias aí, acho que um mês para ler esse livro aqui, porque tem muita coisa para digerir. Eu acho que numa primeira leitura, assim, lendo pela primeira vez, a gente não vai conseguir capturar tudo que tem aqui dentro dessa história. Então, como é que é essa história? Vamos lá, a história. A história é um grande monólogo. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte aqui é o subsolo. O livro é só isso, só o sumário, duas partes. A primeira parte é o subsolo e a segunda parte é a propósito da neve molhada. Cada uma dessas partes, cada um desses capítulos, dois grandes capítulos, tem vários capítulozinhos divididos. Então tem, acho que vai até o 10 ou o 11, tem subcapítulos. E aí na primeira parte, que é o subsolo, é um grande monólogo de um narrador anônimo, a gente não sabe quem ele é. O que a gente sabe é o que ele vai falando aos poucos sobre ele, que ele tem 40 anos, que ele é um funcionário público aposentado e que ele, principalmente, é pobre. O cargo de funcionário público na Rússia era muito comum, só que tinham várias camadas, uma hierarquia. Então tem os funcionários públicos que são bem rebaixados, ganham bem pouco, e aqueles que ganham muito bem. E isso naquele livro O Nariz, que tem até a resenha, diz que as pessoas, os funcionários públicos, são diferenciados pela sua roupa. Então é como se fosse um uniforme, então você identifica se aquele funcionário ele é da alta sociedade ou não, através da sua roupa. Então nessa primeira parte, que é uma confissão, um monólogo, o narrador, vai falando um pouco sobre seus sentimentos, o que ele pensa, o que ele acha das coisas. Ele a todo momento tenta ofender a gente que tá lendo. Ele, como eu falei, parece uma confissão, então ele uma hora fala uma coisa, e aí depois ele fala, eu não acho isso de verdade. Ele fala, eu acho que a vida é assim, assim, assado. Depois ele vai lá e fala, não, eu na verdade não acho que a vida é isso, você foi feito de otário. Aí você que é o leitor, você fica tipo, ué, ele tá me sacaneando. O tempo inteiro ele tá tirando sarro da nossa cara. E às vezes me dava raiva disso, porque você tá lendo ele lá na maior seriedade, como se ele estivesse falando sério, e ele vai lá e fala que ele não acredita em nada daquilo, que a gente é que é idiota. Logo aqui no começo da história, na página 17, ele fala que não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-me mal, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. Então ele pensa assim, cheguei aos 40 anos e ele acha que já é ridículo chegar aos 40 anos. Estou agora com 40 anos e 40 anos são, na realidade, a vida toda. De fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos 40 é indecente, vulgar, imoral. Então, para ele que já é um funcionário público aposentado, pobre, o que ele vai fazer depois dos 40 anos? Ele não tem amigos, ele não tem dinheiro, ele não tem mulher, ele não tem filho. Então, a vida dele é o quê? Então, ele vê que a vida dele, ele pensa que a vida dele, na verdade, não tem valor nenhum. E aí ele se afunda cada vez mais. Ele tá lá no subsolo e ele se afunda cada vez mais. Porque para mim o subsolo é o fundo do poço. E aí ele fica ranzinza, ele tá contra tudo, contra todos. Uma coisa que marca muito o começo desse livro são os paradoxos.
Que é o que eu falei, ele fala uma coisa, depois ele diz que não é, ele diz que é, depois ele diz que não é, ele fala que acredita nisso, depois ele diz que não acredita. E o paradoxo também das coisas que você pensa e das coisas que você faz. Então ele pensa, eu vou fazer isso, e na verdade ele faz outra coisa que ele não queria ter feito, mas faz porque a gente nem sempre pode fazer as nossas vontades na sociedade. Então esse paradoxo terrível, esse paradoxo que não acaba, às vezes irrita, e às vezes eu conseguia ler só 10 páginas e parava, e aí no outro dia lia só 10 e parava. Parece que você não está entendendo nada do que ele está querendo dizer. O começo foi um pouco assim, mas depois você vai conseguindo entender o porquê que ele tá assim, porquê que ele vive dessa forma, porquê que ele se coloca tanto para baixo. Então, pelo que eu percebi, já uma coisa em comum na literatura russa é que eles se importam muito com as aparências. E teve uma cena dessa parte que me marcou muito, é que ele queria arrumar uma briga. De alguma forma ele queria arrumar uma briga, uma confusão, mas ele não queria uma briga simples. Ele queria uma briga literária, uma coisa meio de livro, de história. E ele não estava conseguindo. Ele resolveu entrar num bar, brigar com o policial, e o policial simplesmente expulsou ele e não brigou com ele. E aí ele fica meses e meses armando em como ele vai... Ele sabia onde esse policial trabalhava, né? Então ele fica meses e meses armando como ele vai esbarrar com esse policial pra arrumar uma confusão com ele, pra fazer alguma coisa. E aí ele pensa, não, mas pra esbarrar com esse policial eu não posso estar com esse sapato velho. Ele vai lá e compra um sapato novo. Investe tudo que ele tinha a comprar um sapato novo. Não, mas para esbarrar com o policial eu não posso estar com essa camisa, eu não posso estar com esse chave. E vai montando toda uma roupa, né, que não mostre que ele é pobre, para ele poder esbarrar com o policial e o policial se sentir mal de ter esbarrado com ele, por ele aparentar não ser uma pessoa pobre. E ele passa muito tempo tentando fazer isso para quando chegar lá e esbarrar com o policial simplesmente esbarrar e passar direto e não falar nada com ele. E ele se sentir mais uma vez insignificante por ter gastado todo o dinheiro, ter feito tudo aquilo e não dá em nada. E aí você fica assim, mas por que você faz isso, meu filho? Por quê? Dá uma raiva do personagem. O Dostoiévski conseguiu me deixar com raiva do personagem. E eu, quando falo isso, né, eu falei lá no Instagram, a pessoa, mas você não gostou. Não, não é porque eu não gostei, é exatamente o contrário. Se eu fiquei com raiva do personagem, é porque eu gostei muito do livro. Porque a gente sabe que isso aqui é uma história. Então, se o personagem conseguiu me deixar com raiva, é porque a história foi muito bem escrita. Vocês sabem que eu gosto muito de clássico, então o clássico, assim, ele nunca perde a sua grandiosidade. Não importa o tamanho. Essa parte aqui até me lembrou Fernando Pessoa, que aqui no livro ele fala: juro-vos, senhores, que uma consciência muito perspicaz é uma doença autêntica, completa. E aí ele diz, para o uso cotidiano, seria mais do que suficiente a consciência humana comum. Estou firmemente convencido de que não só uma dose muito grande de consciência, mas qualquer consciência é uma doença. Insisto nisso. E aí me lembra aquele poema do Fernando Pessoa, né? Estou cansado da inteligência, pensar faz mal às emoções. Quando você pensa demais, quando você tem consciência demais, você acaba ficando doente. Por quê? Quanto mais você entende a vida, menos você entende a vida. Porque a vida é um grande mistério. Então, se você tem consciência das coisas, você vai se enfiar cada vez mais no subsolo, no seu próprio subsolo, né? Que a gente vai tendo consciência das coisas, a gente vai tentando entender o mundo, e aí a gente vê que menos a gente entende o mundo e a gente vai entrando numa confusão mental que a gente não consegue mais levar a vida como uma pessoa comum, com uma consciência comum. Que são as pessoas que ele tem raiva no livro, que ele fala que daria tudo para ser um homem simples, um homem comum, que não fica pensando nas questões da vida. Só que para esse narrador anônimo, que se esconde aí atrás da história dele, para ele isso não é vida. Só que ele também não consegue saber o que é vida, porque ele tá o tempo inteiro tentando se encaixar naquele paradoxo que eu falei. Ele tenta se encaixar, ele vê que não se encaixa, ele vai pro outro lado, e aí o que ele faz? Ele bota todo mundo para baixo para se sentir superior. Ele finge ser melhor do que os outros, porque eu leio, porque eu entendo disso, porque eu entendo daquilo, porque eu estudei. Mas na verdade ele, né, nas condições financeiras não é melhor que ninguém, mas ele tenta se colocar melhor que os outros na questão intelectual. Que isso, na sociedade, não leva a nada. Não adianta ele ser inteligente se ele não tem dinheiro. Então, vocês estão conseguindo entender o paradoxo que é essa história toda? Enfim, aí chega a segunda parte, que é a propósito da neve molhada. É nessa segunda parte que a gente sabe quem ele realmente é. Aí ele se mostra negativo, pessimista e até cruel. É aí que eu fiquei com mais raiva ainda desse personagem, da vontade de matar ele. Enquanto eu tava lendo essa segunda parte, eu fiquei brincando lá no Instagram o tempo inteiro, dizendo, gente, se esse homem tivesse feito uma terapia, esse livro não existiria. Porque o único problema dele ofender os outros
é porque ele não se compreende. Se ele se entendesse pelo menos um pouco, ele não ficaria de mal com todo mundo assim, né? Então ele precisa de uma terapia. Se ele tivesse feito a terapia, ó, tenho certeza que esse livro não existiria, porque o livro é um monólogo dele reclamando de tudo. Então assim, é como ele falou, ele não é uma pessoa má, mas também não é uma pessoa boa, ele não faz nada de ruim, mas também não faz nada de bom. E aí quando ele tem a oportunidade de colocar alguém pra baixo, pra ele se sentir superior, ele vai fazer sem pena. E é o que ele faz quando ele encontra os amigos dele de infância. Um deles, que ficou com muito dinheiro, era o burro da sala, mas por conta do seu cargo, né, de funcionário público, ele ficou com muito dinheiro. E os outros amigos dele da época da escola, que cresceram, ficaram puxando o saco desse que ficou rico. E aí um dia até ele tenta ir jantar com eles, mas ele vê que o assunto não encaixa, não bate, que ele tenta se sentir superior, que ele tenta o tempo inteiro botar os outros pra baixo com o conhecimento dele. O assunto dos caras não tinha nada a ver, eles falavam sobre mulheres, eles falavam sobre bens materiais. Ele via que ele não tinha nada a ver com aquilo tudo. E aí ele briga, ele quer bater nos caras, ele quer matar os caras. Mas como vocês sabem, ele não vai fazer nada disso. Por quê? Porque ele pensa, eu vou bater nele agora. E na hora ele só responde normal. Na hora ele age normal. Eu tô falando, esse cara precisa de uma terapia. E o que mais me deixou com raiva desse personagem é mais pro final da história. Que ele encontra a Lisa, uma prostituta muito jovem, muito nova, que veio de algum outro lugar que eu não lembro agora, que tá acho que ela veio da Alemanha e tá na Rússia. E ele trata de ofender ela de todas as formas possíveis para ele se colocar para cima, porque ele estava se sentindo muito mal por conta daquele jantar com os amigos da infância. E aí ele fala as coisas mais cruéis, mais terríveis pra menina, e isso foi me dando cada vez mais raiva desse personagem. No fim, ele mesmo se diz ser um anti-herói. E ele é daquele que fala, e no final ele não faz nada, é um covarde. Então a palavra que tem aqui, não lembro se é na orelha ou no prefácio, é que é muito verdade sobre esse livro, é a autodegradação. Quem se coloca no subsolo, quem se coloca no fundo do poço é ele mesmo. Quem não faz nada para resolver isso, também é ele mesmo. Mas porque esse estar no mundo é complicado. Estar no mundo com outras pessoas e saber lidar com elas, conversar, estar em sociedade é muito difícil para esse personagem. Você não vai poder agir de acordo com suas vontades. Você tem que fazer, você tem, né, as regras da sociedade. Então, em determinados locais você tem que usar determinadas roupas, com determinadas pessoas você tem que falar de certas maneiras. Então, isso daqui para ele é muito difícil, porque para ele já é difícil demais estar consigo mesmo. E aí eu acho que quando ele chega nos 40, ele vê, né, aquelas dúvidas, aquelas expectativas, aquelas coisas que ele criou na mente dele, que ele achou que teria com 40 anos, e quando chegou lá ele viu que não tinha, ele se desilude e se coloca no subsolo. E aí no final eu acho que é isso, ele queria uma relação verdadeira, um verdadeiro afeto que não fosse fingimento ou o interesse em alguma coisa. E aí a gente pode perceber, claro, que o Dostoiévski está fazendo uma crítica à sociedade russa. Então, gente, é isso. É um livro curtinho que traz muitas reflexões pra gente, que é assim, clássico, né? Clássico é sempre um clássico. Se você tem uma opinião diferente, ou se você tem alguma coisa que eu não mencionei, que eu não vi, que eu não pensei, deixa aqui nos comentários também, porque eu fico super curiosa pra saber opiniões diferentes. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.